continuarão com o nosso palestrante, que irá falar sobre, entre outros assuntos que serão tratados, já colocados aqui pelo palestrante também, progestão e certificação de gestores e conselheiros e instrumentos de governança. A todos, uma ótima atividade, aproveitem muito e agradecemos e com muita honra apresentamos o Dr. Miguel Antônio Fernandes Chaves, coordenador-geral de Auditoria e Contencioso, representando o Ministério da Previdência. Só apresentar rapidamente, todos conhecem o Miguel, a maioria. Ele veio aqui falar sobre progestão e certificação, dois temas relevantes para um processo que a gente está vivendo de profissionalização dentro do regime próprio. Até para, como o João colocou, proteger o nosso futuro, os investimentos. Antigamente, como o Márcio foi colocado, chegava nos vereadores, não tinha poder nos conselhos, os conselhos não sabiam nada, passava alguns demais projetos lá que eram possíveis de ser, que prejudicaria, insustentáveis para o regime próprio. Então, esse processo de progestão, certificação, veio para ficar. Essa semana passada eu debati com uma pessoa, informou que isso aí não ia dar certo, que é contra isso. Falei, acho que isso você está enganada, né? Veio para atrapalhar. É um processo que veio para ficar. Claro, tudo que começa tem um desafio, tanto que foi mudado o prazo, um pouquinho, esticado. Aproveitar a oportunidade que a certificação básica vale para todos, até 31/7. Então, esse tema é de relevância para a gestão e para a profissionalização do regime próprio. Então, fiquem atentos, tirem as suas dúvidas, ao final terá perguntas. O Miguel está à disposição aqui, ou depois, posteriormente, na mesa de atendimento, e desejo outra palestra. Vou passar para o João só fazer as considerações iniciais, e depois a gente vai para o Miguel. Bom, contar um pouquinho da história do que nós temos a necessidade de certificação hoje, vocês vão entender até onde a gente estava com problema. Há cerca de 4 anos atrás, tramitava no Senado uma alteração legislativa onde a gente só poderia aplicar os nossos investimentos em bancos públicos, fruto de todo aquele problema que deu, daqueles 100 fundos estressados, que nós tivemos um problema, cujo maior conteúdo, na verdade, tem uma definição muito fácil, chama corrupção. Então, existia um projeto, a Bipem foi alertada através do França, da Privatiza, a gente entrou na discussão, levou uma proposta, foi ao Senado e conseguimos montar uma reunião onde estava presente a, então, Secretaria de Previdência, a Casa Civil do governo, tá? 2 senadores, a CVM, tá? E a gente chegou num contexto final que valeria a pena proteger os investimentos. Isso foi feito através da resolução, quando colocou os gestores ou administradores S1, S2, S3, mas, ao mesmo tempo, exigir qualificação para que os recursos que nós hoje administramos, que passam de 230, 240 bilhões de reais, pudessem ser administrados com mais qualidade. Tá? E aí houve uma alteração legislativa, a introdução do artigo 8A e 8B na Lei 9717. Esse texto pegou carona numa outra lei, né? Foi colocado lá, foi plantado, a gente teve que ficar quietinho enquanto não homologava, mas a gente só pode hoje estar tendo a liberdade de fazer os nossos investimentos nessas estruturas que a gente tem hoje sendo apresentadas por muitos dos patrocinadores que estão aí, pela segurança e pelo compromisso de qualificação. Tá? E estar qualificado, tá? É uma conquista, ela não é uma obrigação, ela é uma conquista. Quando a gente sabe mais, a gente tem mais qualidade para poder fazer a gestão e a gente consegue, inclusive, exigir mais das outras estruturas previdenciárias, tanto dos prefeitos, quanto da Câmara, quanto de nós mesmos, como os dos órgãos de fiscalização, que são, no nosso caso, em São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, mas também o Ministério da Previdência Social. Todos estão envolvidos numa discussão maior, que é qualificar, consolidar a estrutura dos regimes próprios. E é por isso que nós temos essa oportunidade de sabermos mais, de estarmos prontos e vocês vão verificar com a questão do tempo que essa profissionalização será também primordial na escolha dos gestores. O prefeito não vai poder
achar qualquer uma pessoa na rua para dizer que vai ser gestor do regime próprio, colocar lá alguém que não conseguiu ser secretário, então vai lá ficar naquele lugar. Não, o tempo vai mostrar que aquele que estudou, aquele que qualificou, é aquele que está pronto para gerir o regime próprio. E o final dessa história é um final muito feliz. É o final que a gente vai poder cuidar dos recursos do regime próprio, vai cuidar do passivo, das concessões e benefícios, porque nós nos preparamos para isso, nós merecemos cuidar disso e nós não queremos ninguém fazendo isso no nosso lugar. Tá bom? Bom curso para vocês. Opa, bom dia a todos. Então, vamos fazer uma apresentação sobre essas duas certificações, como o João e o Daniel já bem comentou a respeito. A certificação institucional do Progestão, aquela certificação da unidade gestora, e essa certificação nova, essa certificação dos dirigentes e conselheiros. Mas antes de a gente entrar no assunto propriamente dito, eu acho que é bom, João, que a gente faça aqui uma recapitulação assim, das iniciativas da Secretaria de Previdência, à época, nesse sentido dessa busca das melhores práticas de gestão previdenciária. A certificação vem agora, mas o primeiro passo dado nesse objetivo foi, efetivamente, o certificado de regularidade previdenciária. Ele foi instituído pelo Decreto 3788 como aquele documento para atestar que, efetivamente, aquele regime próprio de previdência ele cumpre com as normas gerais de organização e funcionamento, e, com isso, ele pratica boas práticas previdenciárias, e, com isso, ele vai propiciar um futuro menos nebuloso, eu diria assim, a gestão do regime futuro e ser um regime próprio sustentável. Então, esse foi esse primeiro passo. O fato dele não ter certificado, ele vai ter aquelas sanções do artigo 7º, o ente vai ficar impedido de receber as transferências voluntárias, receber acordos, né, com recursos federais, e, com isso, é uma forma de sancionar aquele ente que não cumpre as normas gerais de organização, que tem como pano de fundo a sustentabilidade do regime. Esse foi o primeiro passo. Em 2017, veio uma outra iniciativa, por meio da portaria do Ministério da Fazenda 01/2017, que foi o índice de situação previdenciária, ou indicador de situação previdenciária. Então, esse índice de situação previdenciária, ele veio com esse objetivo de indicar, efetivamente, a situação do regime próprio de previdência, podendo compará-lo com outro de mesmo porte, de mesmo grau de maturidade, e calculado de forma bem objetiva, com base nas informações prestadas pelos regimes, aquelas informações declaratórias, nos demonstrativos do IPR, do DRA, do próprio DAI, e outras informações que a gente vai buscar no relatório resumido da execução orçamentária. Então, foi com base nesses dados prestados à Secretaria de Previdência e com dados objetivos, aí foi considerados os parâmetros utilizados, que é a gestão e transparência, a situação financeira, a situação patrimonial, e aí dizer qual é a situação, a indicação daquele regime, podendo comparar com o outro, e dar visibilidade, efetivamente, à situação daquele regime, e, com isso, incentivar que aquele gestor, que aquele dirigente, os conselheiros, busquem melhorar aqueles indicadores e, com isso, também favoreça a melhoria das boas práticas de gestão previdenciária. Então, isso foi os dois primeiros passos. E aí, depois, veio a certificação institucional do Progestão. Então, esse programa, ele começou as suas discussões no CONAPREV por volta de 2011, e aí veio amadurecendo ao longo dos tempos, criaram as comissões, grupo de trabalho, e em 2015 foi editada a portaria 185, que instituiu o programa, trouxe ali os parâmetros gerais desse programa. Mas ele só efetivamente foi implementado em 2018, em janeiro de 2018, quando foi constituída a primeira comissão e quando foi aprovada a primeira versão do Manual da Certificação do Progestão. E, mais efetivamente, somente em maio de 2018, quando tivemos as duas primeiras entidades certificadoras credenciadas pela comissão, somente a partir dali foi possível os primeiros RPPs serem certificados, porque a partir dali tinha uma entidade certificadora credenciada, que ia permitir depois fazer essa auditoria de certificação e verificar se efetivamente aquelas ações do programa estavam efetivamente sendo cumpridas pelo RPPS, e depois emitir um certificado, seja de nível 1, 2, 3 ou 4. Quer dizer, se a gente considerar esse marco maio de 2018, e agora abril de 2023, é um programa que tem um pouco mais, não tem ainda nem 5 anos de existência, e teve aquele período de pandemia que as adesões e as certificações ficaram prejudicadas. Então, esse programa ele visa, de modo geral, essa certificação institucional, ele tem como pano de fundo as melhores práticas de gestão previdenciária, a profissionalização da gestão. O RPPS ele vai ter o melhor controle de seus ativos,
das suas receitas, da aplicação desses recursos no mercado financeiro, vai ter também o melhor controle dos seus passivos, a sua base cadastral, que vai dar origem à avaliação atuarial, que vai quantificar o valor da reserva matemática, também a concessão, o pagamento e a manutenção desses benefícios. Então, ele tem um melhor controle das receitas e da despesa, e, com isso, propicia, por consequência, o equilíbrio das contas. Além disso, ele vai exigir transparência, ele vai exigir participação dos servidores, controle social, prestação de contas, e tudo isso somado, ele vem com esse objetivo de, efetivamente, adoção de boas práticas de gestão previdenciária. Mas é um programa ainda de caráter facultativo. Quer dizer, o fato do RPPS ele não fazer adesão e implementar as ações, ele não tem reflexo imediato na questão da regularidade previdenciária e na menção do CRP. Mas, pela apresentação, a gente vai ver aquele RPPS que não tem essa certificação, pelos ganhos que o programa proporciona e os incentivos criados pela Secretaria de Previdência, aquele que não tem termina por ser prejudicado de ter esse programa a seu favor na fazer a gestão do seu regime. Então, ele tem esse caráter facultativo, mas ainda é por enquanto, porque quem vai ler a minuta da Lei de Responsabilidade Previdenciária, decorrente da emenda 103, lá tem um artigo que vai dizer o seguinte: os entes federativos deverão, não é mais poderá ou é facultado, deverão adotar boas práticas previdenciárias que proporcione melhor controle dos seus ativos, dos seus passivos e dê transparência, prestação de contas aos interessados, às partes interessadas. Então, ali já tem um comando de deverão. Então, com certeza, a partir da lei, uma portaria pode regulamentar a exigência do progestão da certificação institucional como critério para fins de CRP, mas aí isso é coisa mais a longo prazo. E a outra certificação é a certificação dos dirigentes e conselheiros. E nós já tínhamos a certificação obrigatória para o responsável pela gestão dos recursos e para os membros do Comitê de Investimento. E agora, com a Lei 13.846, que fez aquela introdução daquele artigo 8º-B na 9.717, depois regulamentada pela portaria 9.907, agora a portaria 1467/2022, esse é um programa obrigatório que todos tenham, e estendeu, além do gestor e do comitê, também para os dirigentes e para os membros dos conselhos deliberativos e de conselho fiscal. Então, a falta desse certificado, quando passar a ser exigido, que a gente vai ver que vai ser lá a partir de julho de 2024, aquele RPPS que não tem os dirigentes e os conselheiros certificados, e vai impedir, vai ser um empecilho, né, a renovação do certificado de regularidade previdenciária. Então, feita essa introdução, a gente passa agora a falar mais especificamente a certificação institucional do Progestão. E aqui embaixo você vê, ela tem esse selo bonito aí, que é o selo de modernização do Estado brasileiro, que a gente vai falar um pouquinho dele. Então, o Progestão, durante o ano de 2022, o governo federal, ele, por meio desse decreto 10.609/2001, ele instituiu esse Programa Nacional de Modernização do Estado, que ele chamou de Moderniza Brasil. E, nesse mesmo decreto, ele criou um fundo, o Fórum Nacional de Modernização do Estado. Na verdade, é uma comissão, como é a comissão do Progestão, com esse objetivo de traçar quais são os parâmetros, e depois essa mesma comissão vai avaliar se aquelas iniciativas, né, que se inscreveram atendem os requisitos necessários. E esse fórum tinha essa participação de 9 membros, nenhum membro, na época do Ministério do Trabalho e Previdência, tinha um representante, o próprio presidente do fórum era o próprio ministro do Estado, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e membros da Casa Civil, do Ministério da Economia, Comunicação, Ciência e Tecnologia, CGU, AGU, Secretaria de Governo da Presidência da República e a Secretaria de Modernização da Secretaria-Geral da Presidência da República. Não tinha nenhum membro, na época, do Ministério do Trabalho e Previdência. Então, eles eram responsáveis por traçar os parâmetros desse prêmio, que é o selo de modernização do Estado, e depois fazer a avaliação daquelas iniciativas. E aí tinha vários eixos temáticos e tinha vários objetivos. E aí, quando a gente foi ver esse prêmio, tinha um eixo temático, que era o eixo temático 2, era a capacidade do Estado moderno. E ele tinha esse objetivo macro, né, de aprimoramento do capital humano, da governança pública, e o objetivo específico é o Progestão. É o Progestão. O objetivo específico, aprimorar os processos de trabalho, é trabalho do Progestão. Reduzir falhas, custos, desperdício, aumentar a produtividade e eficiência, e melhorar a comunicação institucional e a entrega de valor ao cidadão. Esse era o objetivo. Então, ele se encaixa perfeitamente no objetivo do programa. E aí fizemos a inscrição, era um questionário assim, bem grande, assim, cerca de
30 itens que você tinha que justificar cada item, que, de fato, o programa atendia a esse objetivo, e juntar as evidências, os documentos que, de fato, comprovam que ele atende a essa necessidade. E, no final de 2022, no mês de dezembro, quando saiu o resultado definitivo, o Progestão ele recebeu esse prêmio máximo de selo ouro. Então, boa parte das iniciativas, quando a gente entra no Moderniza Brasil, boa parte das iniciativas nem foram classificadas. Outras receberam o selo bronze, outro selo prata e outro selo ouro. Quer dizer, eles faziam davam uma pontuação para cada item, cada avaliador dava a sua nota e depois fizeram uma média, e quem teve uma média, acredito aqui, de cerca acima de 80%, recebeu esse selo máximo, né, a premiação máxima, que é o selo ouro. Então, esse programa ele visa justamente agraciar essas iniciativas de modernização e compartilhar essas boas práticas com outras iniciativas do país. Só para a gente ter assim, um comparativo desse prêmio, no Ministério do Trabalho, algumas iniciativas foram premiadas, outras não. Mas a gente se pega assim, ó, selo ouro, quem foi? Foi a Carteira de Trabalho Digital, que é um mega projeto do Ministério do Trabalho, que envolveu um efetivo relevante de pessoas, o envolvimento da DataPrev de longo prazo foi selo ouro. O outro é social, que vocês todos conhecem, que foi recebido pelo Ministério do Trabalho, mas que tem a sua origem ali há mais de 10 anos atrás, envolvendo servidores do INSS, da Receita Federal, da Caixa Econômica, do Ministério da Previdência, da Receita Federal, do próprio Ministério do Trabalho e Emprego. Então, e de longo prazo, DataPrev, e aí também é selo ouro, é efetivamente um grande programa. Aí outras iniciativas, o Cine Digital. O Cine Digital foi prata. O novo sistema de abono salarial, selo prata. Essa plataforma do TER, que é o Trabalho, Emprego e Renda, selo bronze. E outras nem premiação recebeu. E o Progestão, com essa gestão compartilhada que a gente tem, que, na verdade, a comissão ela é composta por membros da Secretaria de Previdência, são 4 titulares e 2 suplentes, tem representantes do CONAPREV, indicados pelo CONAPREV, representantes dos estados, são 2 estados titulares e 1 suplente, atualmente é o estado do Maranhão, Goiás, o suplente é o Paraná, tem os representantes dos municípios, né, dos municípios titulares, Salvador, Porto Alegre e o suplente Manaus. E tem os representantes das associações dos RPPs. Aqui o Daniel é o titular, a Prepen é o titular e a suplente é a do Paraná. E além dos representantes dos tribunais de contas, nós temos 2 representantes titulares dos tribunais de contas e mais 2 suplentes. Quer dizer, é uma comissão com a gestão compartilhada, mas não existe efetivamente um grupo efetivo que está ali fazendo a gestão no dia a dia. Então, mesmo com essas dificuldades, sem custo, zero, não teve ação aqui na DataPrev, ele recebeu essa premiação máxima que mostra que, efetivamente, o programa ele atende o seu objetivo. Quer dizer, e conferido por uma entidade independente, um Fórum Nacional de Modernização do Estado, vinculado diretamente à Secretaria-Geral da Presidência da República. Ou seja, ele permite, efetivamente, se implementado e praticado, ter o melhor controle dos ativos, dos passivos, vai dar transparência e vai propiciar o regime, essas melhores práticas de gestão previdenciária. E esse é o selo concedido. Então, é o selo concedido, assinado aqui pelo presidente do Fórum, que na época era o ministro Luiz Eduardo Ramos Batista Pereira, como presidente do Fórum. Foi concedido no mês de dezembro, e ele está lá no gabinete do secretário de Previdência, quer dizer, como honra, né, desse prêmio oferecido a esse programa de certificação institucional. E aqui a gente mostra, assim, de forma assim, para buscar realmente destacar a importância desse programa. Primeiro, o objetivo do RPPS. O objetivo de todo o RPPS é pagar os benefícios, mas de forma sustentável, que não comprometa as finanças do Estado, do município, e não inviabilize as outras políticas públicas. Esse seria o objetivo. Não é para dar lucro, mas é para garantir o pagamento, mas de forma sustentável e não inviabilize o ente federativo. E o RPPS, na sua grande maioria, ele tem esses grandes desafios. É a questão do desequilíbrio financeiro atuarial, a insustentabilidade, a insolvência, a própria gestão no âmbito do ente federativo, como o João bem destacou, muitas vezes sujeita à ingerência que prejudica a boa gestão do regime, e os entes também têm dificuldades também na sua capacidade orçamentária, financeira, fiscal, que pode comprometer, inclusive, a solvência do regime. Então, esse programa ele vem com esse objetivo, de se ter o melhor controle dos ativos, o melhor controle passivo, profissionalizar a gestão,
da transparência, participação, prestação de conta, e vem como esse instrumento que os dirigentes e conselheiros vão ter em mãos, né, para favorecer essa busca da sustentabilidade dos regimes, que é o grande objetivo de todos aqueles, né, que estão diretamente envolvidos na gestão ou na governança desses regimes. Então, ele vem como um aliado na busca dessa sustentabilidade. E aqui a gente fala rapidamente, assim, uma ideia geral do programa. A certificação ela inicia com o termo de adesão. Esse termo de adesão nada mais é que o primeiro passo na busca da certificação. É o compromisso do dirigente, do representante do ente federativo de implementar as ações do programa. Ele tem lá, ele vai fazer a adesão e ele se compromete no prazo razoável aqui de 3 anos, como foi estabelecido no manual, dele implementar as ações e depois ser submetido a uma auditoria de certificação por uma entidade credenciada pela comissão, que vai atestar que, efetivamente, aquele RPPS atendeu todas aquelas ações. E aqui são as premissas. São essas premissas que vão permitir com que o RPPS, efetivamente, passe a adotar boas práticas de gestão previdenciária. Então, como eu citei anteriormente, a adesão dele é voluntária. O fato do RPPS não fazer adesão, isso não vai ter reflexo na sua regularidade previdenciária. Mas ele vai ficar impedido, né? Ele vai deixar de ter os ganhos e os incentivos, que a gente vai citar posteriormente, que esse programa proporciona à gestão do regime. E tem as dimensões dos programas, que são os pilares nessa busca da boa gestão. Então, tem os pilares de controle interno, de governança corporativa e de educação previdenciária. E aí o RPPS, ele pode, a depender da sua estrutura de pessoal, de recursos necessários para a implementação de sua estrutura organizacional, ele vai definir qual é o nível de governança que ele pretende alcançar. Claro que os níveis 1 e 2 são os níveis mais simples, mas, de repente, é aquele mais adequado para aquele RPPS de pequeno porte, médio porte, em razão dessa estrutura de pessoal e de recursos necessários para implementar as ações. E o 3 e 4 tem uma complexidade maior, está mais voltado para aqueles RPPS de grande porte, que tem efetivamente uma estrutura maior, tem um custo maior para implementar as ações. E uma vez certificado, quer dizer, vai a entidade certificadora e vai verificar o atesto daquelas ações, esse certificado tem uma validade de 3 anos, que é justamente para, nesse período, se continuar fazendo o monitoramento do cumprimento das ações, de modo que o RPPS, depois, na renovação, ele possa migrar para um nível mais avançado ou não ter dificuldade de renovar a certificação. A gente está passando agora, João, pelo movimento. Quer dizer, João, por muito tempo, era o top 1, o único nível 3, e nível 4. E nível 3, por muito tempo, era Cariacica e Manaus só. Então, houve, agora, com os primeiros certificados de 2018, 2019, boa parte daqueles RPPS que foram certificados nesses anos, 18, 19 ou mesmo 20, agora estão renovando e alcançando os níveis mais avançados, nível 3 e nível 4. Quer dizer, esse é o objetivo de se fazer o monitoramento, de modo que o RPPS não tenha dificuldade de renovar, ou ele possa dar esse upgrade, ele vai aumentar a complexidade da gestão dele, e com isso ele vai também passar a adotar melhores práticas de gestão previdenciária. E um outro item é que ele não exige que tenha CRP como condição para fazer adesão. Ainda que o RPPS não tenha CRP, ainda que ele tenha um CRP judicial, isso não é impedimento para ele fazer a adesão. Até porque as ações do programa, elas têm total sintonia com os critérios para fins de regularidade previdenciária. Então, uma vez ele implementar as ações, ele, por consequência, ele está cumprindo aqueles critérios para fins de CRP, e isso vai ser, na verdade, um aliado, o fato dele ser certificado, para ele obter o CRP e depois fazer a sua renovação. Então, por isso que não há exigência do CRP para fins de fazer adesão ao programa. E aqui a gente detalha mais um pouquinho quais são esses grandes pilares que vai propiciar essa melhoria da gestão. Primeiro é o controle interno, são 6 ações, que ela, no seu conjunto, ela vai ter esse objetivo de identificar, de avaliar e controlar e monitorar os riscos mais relevantes na gestão do RPPS. O RPPS tem diversas áreas de atuação. Tem a arrecadação, tem os investimentos, tem a parte financeira, tem a parte atuarial, tem a parte de benefício, atendimento, são várias. Cada uma dessas áreas tem riscos. E essas 6 ações, ela vai justamente permitir com que o RPPS ele tenha melhores condições de identificar esses riscos e poder minimizar esses riscos que podem comprometer depois a gestão do regime. Na governança corporativa, são 16 ações.
essas são voltadas efetivamente para a adoção de boas práticas previdenciárias mesmo. Então, são 16 ações, uma vez implementada, ela vai dar esse plus a mais na melhoria da gestão. E tem a outra dimensão, que é a educação previdenciária, como o próprio nome indica, ele vai buscar a qualificação dos servidores. Quer dizer, além de ter a certificação dos dirigentes, quando a gente vai verificar essa ação da educação previdenciária, aqui a gente sai da obrigação de apenas os dirigentes e conselheiros ter certificação, mas a gente passa a exigir de todos que, de alguma ou outra forma, participam da gestão. Trabalha na arrecadação, trabalha no atendimento, trabalha no investimento, mas não é dirigente, é conselheiro, e o programa vai exigir deles também, porque é eles que, de fato, executam essas atividades. Então, é por meio desses planos de capacitação e buscar aqui o diálogo com a sociedade, é o controle social. O gestor ele passa a ter a obrigação de fazer audiências públicas para prestar conta de sua gestão, e aí melhora o controle social e melhora a sua governança. E aqui a gente faz, de forma assim, bem simplificada, como obter essa certificação. Então, o primeiro passo é saber o nível que eu pretendo alcançar. É definir qual é o nível de certificação que eu pretendo alcançar. Se é o nível 1, se é o nível 2, nível 3 ou nível 4. E, para isso, o jeito que tem é ler o manual. Ler o manual, e o manual tem lá, para cada ação a ser cumprida, tem o que vai ser cumprido para o nível 1, o nível 2 tem um grau de complexidade um pouquinho maior, o nível 3 tem uma complexidade maior, o nível 4 é o mais avançado. Então, é definir onde eu pretendo alcançar. Então, eu pretendo alcançar o nível 1 nesse primeiro momento. E aí, definido esse nível, ele vai fazer um diagnóstico da minha situação atual, em que situação que eu me encontro. E aí, na verdade, ele vai fazer um de para. Eu me encontro aqui, na minha gestão, comparando cada ação, e pretendo chegar nesse nível aqui. É mais ou menos isso, de forma assim, bem genérica, é isso que é a certificação. Eu tenho um nível existente, eu faço o diagnóstico da minha gestão, onde eu estou no momento e aonde eu pretendo alcançar, e depois entra o plano de ação, o planejamento estratégico de como eu vou alcançar isso a longo prazo, com a definição de prazo do responsável, quem vai fazer, tem as etapas. Feito isso, aí a etapa seguinte, já a etapa de finalização, onde eu vou selecionar uma das entidades credenciadas. Nós temos, no momento, 3 entidades credenciadas na certificação institucional, que é a Fundação Vanzolini, aqui do Estado de São Paulo, o ICQ Brasil de Goiânia e o Instituto Toto, também aqui de São Paulo. São as 3 entidades credenciadas para realizar a auditoria de certificação, que depois vai verificar se efetivamente aquelas ações foram efetivamente implementadas pelos entes, e não só papel, não só análise documental de conformidade, mas verificar se efetivamente aquela ação está sendo colocada em prática e, com isso, melhorando a adoção de boas práticas previdenciárias no regime. E aqui a gente traz algumas inovações, Daniel, aqui da última versão do manual da certificação institucional, que trouxe algumas regras favorecidas para obter a certificação. Então, do ano de 2023 2024, quer dizer, como regra geral, para ser certificado, ele vai ter que cumprir as 24 ações, as 6 de controle interno, as 16 de governança corporativa e as 2 de educação previdenciária, totalizando 24. Mas, durante o ano de 2023 2024, ele pode ser certificado e cumprir parcialmente as ações. Quer dizer, para o nível 1, ao invés de ele cumprir as 24 ações, ele será certificado se ele cumprir 17, desde que essa obtenção da certificação, a auditoria de certificação, seja realizado em 2023 2024. Porque, a partir de 2025, aí vamos acrescer para cada ano mais uma ação para o nível 1, 2 e 3, de modo que, lá na frente, todos os níveis 1, 2, 3 e 4 deverão cumprir as 24 ações. Então, aqui é um incentivo para os que ainda não fizeram adesão e para aqueles que ainda não certificaram. Esse também aqui é uma outra regra favorecida, que é a questão do censo previdenciário, que, em razão da pandemia da Covid, os entes federativos tiveram dificuldade de fazer o censo previdenciário, principalmente dos aposentados e pensionistas. Então, para o ano de 2023, ainda que continue a exigência do censo previdenciário dos aposentados e pensionistas dos últimos 5 anos, se ele fizer o prova de vidas, ele resolve a questão do censo dos aposentados e pensionistas. E aí, a partir do próximo exercício, com certeza, essa regra, se não voltar a pandemia, que ninguém deseja que volte, aí volta a obrigação e efetivamente do censo previdenciário. Então, aqui é mais uma regra favorecida que vai facilitar o cumprimento das ações. E assim, o que eu ganho? O que é que eu ganho em ter a certificação? Então, é o próprio objeto do programa. Você vai ter melhor controle ativos de suas receitas, vai ter melhor controle do seu passivo, de suas despesas,
e você vai fortalecer a transparência, o controle social. Isso tudo, eu tendo um equilíbrio das contas de receita e despesa, tendo essa transparência, prestação de conta, acredita-se, depois a gente vai ver um caso prático, isso efetivamente vai melhorar a gestão previdenciária. E aqui é o grande ganho proporcionado pelo programa, é ter um processo de trabalho segundo um padrão de qualidade, que atenda os requisitos legais, os padrões de conformidade. E aí a pessoa envolvida diretamente nessas atividades, ele tem um processo de trabalho que tem um modelo, que tem um passo a passo, uma sequência, que ele vai saber do começo ao fim, sabe que aquele processo de trabalho dele, uma vez concluído, vai atender os requisitos previamente estabelecidos, ou de conformidade ou de requisitos legais. A exemplo de um processo de aposentadoria. Então, ele já tem lá o checklist do Tribunal de Contas, o processo vai estar instruído com todos aqueles documentos, atendendo todos aqueles requisitos legais de conformidade, e esse processo, uma vez submetido ao Tribunal de Contas, está tudo certinho, ele vai julgar o ato, né, de legalidade da concessão de benefício, vai aprovar e aí vai facilitar depois a compensação previdenciária. Com isso, vai ter essas consequências do programa. Ele vai ter um processo de trabalho padronizado, isso aí facilita para quem executa e para quem vai chegar depois, que não conhece a atividade, mas ele tem um processo de trabalho do começo ao fim e vai facilitar isso, a perpetuação daquelas boas práticas. E isso vai aumentar a motivação do servidor, porque ele sabe que ele vai ter um processo de trabalho de começo ao fim e sabe que, no final, o processo dele vai estar de forma correta. Vai incrementar a produtividade, vai reduzir custo, retrabalho e vai dar estabilidade à gestão. Então, esse é o grande objetivo do programa, que aquele Fórum Nacional de Modernização do Estado, que leu o manual na íntegra, inclusive tinha vários itens que a gente tinha que responder e juntar as evidências, que ele cumpre com o seu objetivo, claro, desde que implementado e colocado em prática. Quer dizer, há algumas situações de RBPS que buscam algumas consultorias para ter aquele documento que atenda o padrão documental de conformidade, mas que na prática não faz, no dia a dia. Aí não vai atender esse objetivo, mas se a coisa foi feita, ele atende o padrão de conformidade e na prática ele é executado no dia a dia dessa atividade, ele vai ter essas consequências boas para a gestão do regime. E aí, se não bastasse esse ganho que o próprio programa proporciona, a Secretaria de Previdência ela vem, ao longo dos exercícios, a partir de 2021, 2022, ela começou a trazer incentivos para que o RPPS ele busque a certificação. Ele já tem aquele ganho proporcionado, mas se você fizer, o primeiro é essa condição de ser considerado investidor qualificado ou profissional. Então, se você tem mais de 10 bilhões aplicado no mercado financeiro e você tem qualquer dos níveis do Progestão, 1, 2, 3 e 4, você é considerado investidor qualificado. Claro, é bom ser isso, sim, porque ele vai abrir para ele um leque maior de oportunidade de aplicar recursos apenas abertos, né, possíveis para aqueles que têm essa qualificação de investidor qualificado, geralmente são fundos com maiores riscos, mas que poderão também propiciar melhores rentabilidades. É uma facilidade. Aquele outro que aplica e não tem essa condição de investidor qualificado, o processo decisório já está errado. Ainda que ele faça uma aplicação que tem uma rentabilidade boa, mas ele descumpriu uma norma que ele não tinha a qualificação para aplicar aquele recurso naquele determinado fundo. Um outro incentivo, para aqueles RPPs que fizeram adequação à taxa de administração e tem o Progestão, ele pode criar uma alíquota adicional de 20% do limite máximo da taxa de administração, claro, é facultativo, e esse recurso adicional de 20% do limite máximo, ele fica vinculado apenas a cumprir as ações da certificação adicional e também as ações de capacitação e qualificação para obtenção da certificação dos dirigentes e conselheiros. É um recurso adicional para aquele que fez a adequação dos parâmetros da taxa de administração e aí obteve a certificação em qualquer dos níveis do prazo de 2 anos. Então, ele tem outro incentivo. O outro grande incentivo, a resolução do Conselho Planetário Nacional, a 4961, ela estabelece os limites de aplicação em renda fixa, renda variável, e fundos do exterior e consignados. Então, ele traça ali os limites para quem não tem o Progestão. Mas, para quem tem, para cada nível que ele vai alcançando, vai aumentando o limite. Por exemplo, em renda variável, para quem não tem o Progestão, ele só pode aplicar 30%. Se ele aplica além disso, ele extrapola o limite, ele vai ficar irregular no DAI e no DEPIM. Para quem tem o nível 1, esse limite já aumenta para 35%.
Para quem tem nível 2, 40. Nível 3, 50. Para o João, que tem um nível 4, ele pode aplicar até 60% em renda variável. É bom isso? É bom, dependendo das circunstâncias. Se for uma aplicação interessante para o regime, ele pode maximizar aqui a aplicação nesse fundo e aí maximizar também os rendimentos. Os empréstimos consignados, que é uma novidade. Quem não tem uma progestão, ele só pode aplicar 5% dos recursos do RPPS. Mas se ele tem, já aumenta para 10%. Então, já é um outro incentivo. Ou seja, além dos ganhos proporcionados pelo programa, foram criados esses incentivos, como forma de dizer assim, ó, você pode, tudo bem, você tem a faculdade de não fazer adesão, mas se você não fizer, você está perdendo esses outros incentivos, esses outros ganhos, que com certeza vai melhorar a sua gestão e vai te dar melhores condições de cumprir com o seu objetivo de pagar os benefícios. E aqui te traz esse retrato do dia 24 de março de 2023. As adesões aumentaram bastante. Hoje nós temos 525. Mas também está muito concentrado aqui no Sul e Sudeste. Muito concentrado no Sul e Sudeste. Ainda é pouco praticado no Norte e Nordeste. Já temos 525 adesões, mas as certificações ainda é pouco, considerando o universo de regime próprio, cerca de 2.144. Então, dessas 525 adesões, apenas 188 RPPs são certificados. E aqui está como está a quantidade por nível. Né? Nível 1, que é o mais simples, a grande maioria, 97. Nível 2, 65. Nível 3, que por muito tempo era 1 ou 2, agora já temos 23. É justamente aqueles RPPs certificados em 2018, 2019, 2020, e aí fizeram a renovação e aí migraram, deram um upgrade, né, foram para um nível mais avançado. Mas ainda a quantidade de RPPs certificados ainda é muito pouco, considerando esse universo de 2044 e considerando todos os ganhos, né, e todos os incentivos criados. E aí a gente coloca essa dúvida aqui, João, por que ainda falta dirigente do RPPS, né, para obter essa certificação? Então, ele é senhor de modernização do Estado, quem disse não é a comissão, não é a Secretaria de Previdência, mas é o Fórum Nacional de Modernização do Estado que atestou que, efetivamente, se ele implementado de forma correta, ele vai oferecer aquilo que ele pretende. Tem os ganhos, tem os incentivos, e ele vem como esse instrumento que vai fortalecer a gestão do regime e vai permitir com que os dirigentes e conselheiros ele alcance os seus objetivos. E aqui na página da Secretaria de Previdência, para quem ainda não conhece, lá tem um link pró-gestão, também tem um link dirigentes e conselheiros, e todas as informações estão lá. Tem um manual, tem inclusive um passo a passo da adesão à certificação, tem modelos de documentos para manualização, tem fluxograma, tem um próprio manual, tem pergunta e resposta específica, que no caso é dos dirigentes e conselheiros. E qualquer dúvida sobre esse assunto, tem esse e-mail exclusivo, que 2 membros da comissão, geralmente a Márcia e eu, está lá no dia a dia, a gente cuida de fazer as respostas. E, além disso, toda quarta-feira, nós temos uma webconferência que começa das 14h30 até às 17 horas, e sempre tem 2 membros da comissão do Progestão lá para tirar dúvidas. Eles vão ter todas essas ferramentas que vão facilitar a adesão e a certificação. E aqui, a gente, como são as 2, eu vou fechar essa parte da certificação institucional e a gente depois já parte para essa outra, porque o nosso tempo ali está correndo. E agora a gente vai falar dessa outra certificação. Uma que eu falei era a certificação da unidade gestora, uma espécie Miguel, de ISO 9001 que busca Miguel, só a uma qualidade da observação, gestão. aproveitando no tema, que a PEPREM, em parceria com um patrocinador, tem um diagnóstico de graça aos associados e a BIPEM também, no site da PEPREM. Se você quiser ter uma noção com os programas, as ações, você entra no site, responde o questionário, vai para nosso patrocinador, que é a ABC Prev, faz o diagnóstico, qual seria o nível que você estaria com as ações. Claro, você tem que responder com sinceridade as respostas do seu ente regime próprio. Lá fala que você tem se você tem, você responde sim. Se você põe sim, aquilo você vai conseguir. Muitos regimes próprios reclamaram, mas a gente foi ver depois, ele não tinha. Ele respondeu não sinceramente, não era verdade a resposta. Então, ele tem que analisar, ler o manual, os projetos, as ações, responder com sinceridade, porque ali dá, você tem um nível 1, o que falta para o nível 2? O que falta para o nível 1? Você já está no nível 2, o que falta para o nível 3? Então, isso dá. Então, ele faz o diagnóstico,
15 dias úteis depois, chega um relatório para vocês. É um serviço gratuito para os associados da PEPREM no site e a BIPEM. Desculpa cortar, mas era sobre progestão. É uma ferramenta que a PEPREM passa aos associados para auxiliá-los nesse processo de progestão. Excelente, Daniel. Porque assim, o que a gente falou, a certificação de forma assim bem simplória é isso. Eu estou aqui, ó, mas eu quero saber em que situação eu estou. É esse diagnóstico da gestão. Eu pretendo chegar aqui. Então, isso aqui é a leitura do manual e o nível pretendido que ele pretende alcançar. E depois ele vai fazer seu plano de ação para dar esse passo seguinte e assim obter a certificação. Então, é um trabalho interessante. Se não tivesse esse trabalho, o RPPS teria que custear isso aí, contratar essa consultoria para fazer esse serviço e estar lá de forma, né, gratuita. Excelente. A outra certificação, que juntamente com a certificação institucional, essa agora de caráter obrigatório para fins de regularidade previdenciária, as duas elas têm esse objetivo de se unir, né, e, com isso, se melhorar o fortalecimento da gestão dos regimes. Antes, a gente estava buscando uma certificação da unidade gestora, da entidade, do órgão. Agora, a gente vai tratar da certificação do dirigente, do membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, dos membros do Comitê de Investimento, com esse objetivo da busca da profissionalização, da busca da qualificação técnica desses profissionais, de modo que eles possam exercer cada vez melhor as suas atribuições, seja de dirigente, seja de conselheiro, seja de gestor de recursos ou membro do Comitê de Investimento. E antes de a gente entrar na certificação propriamente dita, como o Daniel botou lá, agentes de governança, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre esse papel relevante que tem os dois conselhos, o Conselho Deliberativo e o Conselho Fiscal, na melhoria da gestão dos regimes. A própria portaria, no seu artigo 25, parágrafo 3º, ele vai dizer assim, o papel do governante, dos agentes do governo, da prefeitura, Estado, dos dirigentes do regime, dos conselheiros, é pautar as suas ações com esse objetivo da busca da sustentabilidade de longo prazo. Esse é o papel de todos envolvidos na gestão do regime. Não é para o RPPS dar lucro, não é isso. É ser sustentável, pagar seus benefícios e não onerar o tesouro do Estado, do município, além daquilo que é esperado. E aqui a gente traz um pouquinho para clarear melhor o que é gestão, o que é governança, qual é o papel de cada um. Então, a gestão, na pessoa dos dirigentes, a autoridade máxima da unidade gestora, do RPPS, da diretoria, de todos os envolvidos diretamente na alcance dos seus resultados, cada entidade dessa tem o seu objetivo. No caso do RPPS, é pagar os benefícios de forma sustentável. É a gestão que cuida efetivamente da execução de todas aquelas atividades de interesse do RPPS. Ela que faz o planejamento, ela que faz a execução e ela que faz o controle. No caso da unidade gestora, como a gente já falou, é pagar os benefícios de forma sustentável. Entretanto, esse é o objetivo, mas, na prática, muitas das vezes, pode acontecer, e acontece, que, ao invés do dirigente buscar atender o interesse da unidade gestora, ele passa a ter uma ação de gestão para atender interesses pessoais ou com conflito de interesse. Ou um poder excessivamente concentrado no dirigente e passa a ocorrer aquelas situações de utilização indevida de recurso previdenciário, aplicação dos recursos do mercado financeiro em desacordo com as normas, gerando perdas ao regime. Ele passa a ter uma gestão sem transparência, sem prestação de contas, sem controle social, que ocorre na prática, que a gente constata lá nas nossas fiscalizações dos regimes próprios de previdência. Aqui entra o papel da governança. A governança ela vem justamente garantir com que os interesses da unidade gestora, que são os interesses dos segurados, dos beneficiários, da sociedade, sejam atendidos pela gestão, que a unidade gestora cumpra com seu objetivo. E aqui entra o papel desses instrumentos de governança, que são os Conselhos Deliberativo e de Conselho Fiscal. Então, eles visam justamente minimizar esses interesses, né, de modo que a gestão efetivamente alcance seus resultados. Então, cabe a esses agentes de governança, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, definir esse direcionamento estratégico da unidade gestora, supervisionar a gestão por essas atividades de direcionamento, de monitoramento, supervisão, e da própria avaliação da gestão, promover a prestação de contas, promover a responsabilização e a transparência. Quer dizer, o papel da governança é melhorar a gestão do regime. E a gente destaca aqui essa importância que tem os Conselhos Deliberativo e Conselho Fiscal na gestão do regime. Então, a governança ela visa melhorar a gestão, de modo que ela alcance os seus objetivos. A unidade gestora
garantir o pagamento dos benefícios de forma sustentável. Então, aquela entidade que tem uma boa governança, que tem um conselho deliberativo atuante, que tem um conselho fiscal atuante, ela, como regra, também é uma entidade com boa gestão, porque a governança vai identificar eventuais problemas de gestão e aí vai adotar as providências de direcionar, de monitorar, de avaliar a gestão, de modo que ela volte a cumprir os seus objetivos. Então, os membros dos conselhos deliberativo, do conselho fiscal, têm esse papel relevante para melhorar a gestão. A gestão tem o seu objetivo, ele vai monitorar, ele vai direcionar, ele vai fiscalizar, vai avaliar, de modo que os objetivos estratégicos da gestão sejam alcançados. E essa certificação dos conselheiros, ela é fundamental, porque ele vai dar qualificação técnica para ele cumprir aquele objetivo do controle interno, de identificar os riscos, de identificar, de monitorar, de avaliar e buscar minimizá-los. Então, essa certificação do dirigente, com essa melhoria da qualificação, ela vai fortalecer a gestão, ele vai poder melhor cumprir o seu papel de melhoria da gestão, e, com isso, é um instrumento valioso, né, com esse objetivo da busca da sustentabilidade do regime. E aqui, João, a exemplo da certificação do Progestão, porque era assim, nesse prêmio, a gente volta para o prêmio novamente, daquele Fórum Nacional de Modernização do Estado. Tinha 2 prêmios. Um era o selo ouro de modernização do Estado, era o mais complexo, eu diria assim. Era um questionário muito grande, tinha que responder cada um daqueles quesitos e juntar várias evidências e tinha toda essa avaliação para aqueles membros. Então, e o Progestão era um programa já na praça há muito tempo, já tínhamos diversas entidades certificadas, então a gente escreveu nesse selo de modernização do Estado brasileiro, que ele foi agraciado com o selo ouro. Mas tinha um outro prêmio, que era chamado modernizômetro. Era um questionário mais simples, mas também tinha que responder e juntar as evidências. E aí, como a certificação dos dirigentes ainda está sendo consolidada, eu diria assim, a gente escreveu nesse outro prêmio do modernizômetro. A finalidade é a mesma, direcionar esforços governamentais para aumentar a eficiência do Estado, e o objetivo desse modernizômetro é divulgar essas iniciativas de modernização do Estado brasileiro. E aí tem também os eixos temáticos e objetivos. O eixo temático era o mesmo do selo de modernização. E tinha um objetivo 3, que é o objetivo do programa. E é justamente o objetivo da certificação dos dirigentes. Tem tudo conexão com esse objetivo 3 desse painel de indicadores, que é fortalecer a profissionalização da atuação pública, potencializar a gestão de desempenho e construir mecanismos para o ganho de capital intelectual e a sustentação do conhecimento. E aí escrevemos também a certificação dos dirigentes e conselheiros nesse outro prêmio do modernizômetro. E aí, final de dezembro, saiu o resultado, também foi premiado, foi classificado, e a divulgação máxima era ele ser divulgado nesse painel de indicadores, e tinha um plus a mais para algumas iniciativas que ele seria divulgado como destaque. Então, essa certificação dos dirigentes também, ela foi objeto de apreciação pelo Fórum Nacional de Modernização do Estado e recebeu, no que tinha mais relevante, no caso do painel de indicadores, essa iniciativa como destaque para a sua divulgação, lá na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. Então, é outro prêmio recebido para outra certificação que também atende esse objetivo: buscar a profissionalização dos dirigentes conselheiros, melhorar sua qualificação técnica para melhor desempenhar suas atribuições. Então, esse é o objetivo da certificação dos dirigentes e conselheiros. É a profissionalização da gestão. Como o João falou anteriormente, ele vai aperfeiçoar o processo de escolha de quem vai dirigir o RPPS e quem vai participar dos órgãos colegiados. E antes, ainda continua, né, mas existia muito critério político, aqui ele passa a utilizar o critério técnico, porque vai ser critério para fins de regularidade previdenciária. Então, esses profissionais melhores qualificados, eles vão poder melhor identificar e avaliar e mitigar os principais riscos das grandes áreas de atuação do regime de previdência. E melhor capacitados vão ter uma atuação mais independente, mais autônoma no desempenho das suas atribuições, seja como conselheiro, seja como dirigente. E, juntamente com a certificação institucional, ele tem esse objetivo de fortalecer a gestão dos regimes. Então, ele foi também objeto de avaliação pelo Fórum Nacional e atendeu esse objetivo de profissionalizar a gestão e de melhorar a capacitação técnica
e todos esses profissionais que passarão a ser sujeitos a essa certificação como critério de regularidade previdenciária. Dirigentes, responsáveis pela gestão, os membros do Conselho Deliberativo Fiscal e membros do Comitê de Investimento. Todas essas certificações, cada um desses profissionais, eles têm atribuições bem específicas na gestão e na governança dos regimes. Então, foram criadas 4 certificações distintas, cada um com conteúdo programático distinto, de acordo com as atribuições que eles executam no seu dia a dia. De modo que o profissional, uma vez certificado, vai atestar que aquele profissional tem a qualificação técnica necessária para desempenhar as suas atribuições. Então, nós temos 4 tipos de certificações. Tem a do dirigente, representante legal da unidade gestora, e os membros da diretoria. Tem uma específica para Conselho Deliberativo, outra específica para Conselho Fiscal, e uma outra específica pelo responsável pela gestão, os membros do Comitê de Investimento. E quem faz essa certificação é uma entidade credenciada pela Comissão do Progestão. Então, atualmente, nós temos 3 entidades credenciadas, o Instituto Totem, a PIMEC e a BIPEM. Então, são as 3 entidades credenciadas pela comissão que estão credenciadas para realizar as modalidades de certificação, seja exame por prova ou exame por prova, título de experiência. E qual foi o critério que a comissão utilizou para definir o nível de certificação? Então, a exemplo da certificação institucional, que eu tenho nível 1, 2, 3 e 4, aqui, na certificação dos dirigentes, eu tenho o nível básico, intermediário e avançado. Quer dizer, vai aumentando o nível de qualificação de acordo com o critério que for utilizado. Então, no caso dos dirigentes do RPPS, membros dos Conselhos Deliberativo e do Conselho Fiscal, o critério que nós utilizamos para definir se ele vai ser nível básico, intermédio e avançado é o porte do RPPS. O RPPS ele pode ser pequeno porte, médio porte, grande porte, ou porte especial, que são os estados e o Distrito Federal. E o outro critério é o montante de recursos, quanto ele tem aplicado no mercado financeiro, que é o critério que a gente vai utilizar para o responsável pela gestão dos recursos e os membros do Comitê de Investimento. Então, essa aqui é a regra geral. A regra geral. Então, esse primeiro critério levando em consideração o porte do RPPS. Então, se eu sou um dirigente de um RPPS de médio porte, eu vou exigir do dirigente máximo a certificação dele intermediária. Aí eu vou exigir também para a maioria dos membros da diretoria, sendo que um diretor tem que ter uma certificação intermediária e a maioria dos demais a certificação básica. Se eu sou de um pequeno porte, apenas a certificação básica. No caso dos Conselhos Deliberativos e do Conselho Fiscal, a regra é a mesma. Se eu sou de um RPPS de médio porte, pequeno porte, vou exigir dele uma certificação básica. E se eu sou do RPPS de grande porte ou de porte especial, uma certificação intermediária. Aqui, esses 2 conselhos, eles não têm a certificação básica, intermédia e avançada, mas apenas a básica e intermediária, porque são aqueles, que se tem maior dificuldade de constituir esses conselhos. Então, nesse primeiro passo, só tem a certificação básica e intermediária para Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. O outro critério, que é o volume de recurso, como regra geral, eu vou utilizar para o gestor de recurso e os membros do Comitê de Investimento. Então, se eu estou um RPPS, por exemplo, um RPPS que tem mais de 10 milhões aplicado no mercado financeiro, então, eu vou exigir dele uma certificação intermediária para o gestor de recursos, e aqui muda, na regra atual, eu exijo do gestor de recursos e a maioria do Comitê de Investimento. Com essa nova regulação, eu vou exigir da totalidade dos membros do Comitê de Investimento, sendo que um vai ser, nesse caso, com mais de 10 milhões, um desses membros do comitê, uma certificação intermediária, e os demais, a totalidade dos membros, deverão ter a certificação básica. Se eu sou um RPPS que tem entre 5 e 10, a certificação básica para o gestor e básica para a totalidade dos membros. E assim por diante. Então, essas são as regras que, com essa nova regulação, o Comitê de Investimento, ao invés de exigir da maioria, passa a exigir da totalidade dos membros. E quando isso passar a ser exigido? Então, aqui é quando, efetivamente, esses critérios vão impactar o extrato previdenciário. Então, a gente tinha, naquela primeira situação, quando foi publicada a portaria 9.907, era algo bem complexo, porque tinha regra. Para quem tomou posse antes da portaria, quem tomou posse depois, tinha outras regras, era bem complexo, até para a gente implementar isso depois no CADPREV e poder exigir isso de forma automatizada. E aí surgiu
essa proposta da própria comissão, que foi depois submetida ao Conselho Nacional dos RPPS, e foi estabelecida essa data futura, como 31 de julho de 2027, quando efetivamente esse critério vai ser exigido para ter a regularidade previdenciária. Então, passa a ser exigido de todos, dirigentes, que hoje não é exigido, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que hoje não é exigido, passa a ser exigido a lei da totalidade dos membros do Comitê de Investimento, independentemente da data de sua posse. E até 30/7, até o dia anterior, continua a regra atual. A regra atual que é, eu continuo sendo exigido apenas do gestor de recursos e da maioria dos membros do Comitê de Investimento, desde que ele tenha recursos superiores a 5 milhões. Porque se ele tiver recurso inferior a 5 milhões, continua essa regra da facultatividade de eu ter o Comitê de Investimento. E aqui, como é que vai ser exigido? Como é que vai ser exigido? A data 31 de julho de 24. Para dirigente, para Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, que eu vou exigir da maioria dos membros, vai ser feita uma verificação no dia 31 de julho de 24, se a maioria desses conselhos, a maioria é certificada, de acordo, claro, com o porte do RPPS. E, no caso do responsável pela gestão e membros do Comitê de Investimento, essa certificação será prévia e passa a ser verificada também a partir de 31 de julho de 24. Até lá, continua exigido apenas a certificação do responsável pela gestão e da maioria dos membros do Comitê de Investimento. Do membro do Comitê de Investimento. E aqui, como a gente tem esse conhecimento, e a comissão foi sensível a isso, se a gente fosse de pronto já implementar essa regra de certificação, de acordo com o porte, de acordo com o volume de recursos, exigindo certificação intermediária e básica, isso ia ter uma certa dificuldade de ser implementado de pronto, e uma quantidade relevante de RPPS poderiam ficar irregular no extrato previdenciário e impedir a emissão do CRP. E aí a comissão, de forma consensual, criou algumas regras favorecidas para implementar essa certificação ao longo dos anos, quer dizer, subindo uma escada, dando um passo de cada vez. Então, para aqueles profissionais que conseguiam obter a certificação no nível básico, no ano passado, 2022, e neste ano, essa certificação tem um prazo de 4 anos, durante esses próximos 4 anos, ele está habilitado com a qualificação técnica exigida para fim de regularidade previdenciária. Ainda que o porte dele exija uma certificação intermediária, ou o porte dele exige uma certificação avançada, ou o volume de recursos exige uma certificação intermediária ou uma certificação avançada. Então, aqui é um grande incentivo para todos buscar a certificação básica, porque até o BITRIA 2023, ele vai fazer uma certificação com conteúdo programático mais simplificado, e, além disso, o índice de aproveitamento para obter a certificação é apenas 50% das questões. Então, facilita a certificação. E aí ele pode, depois de 4 anos certificado, depois buscar uma certificação mais avançada, mas com tempo maior, para buscar uma outra certificação. Então, quem não aproveitar esse incentivo agora, 2023, 2024, se eu exigir dele uma certificação intermediária, ele vai ter que ter a certificação intermediária, se ele obtiver essa certificação em 2024. Se ele precisa de uma certificação avançada, em 2024 ele precisa ter a certificação avançada. Mas obtendo em 2023, então esse é o grande incentivo, essa janela de oportunidade que tem que ser aproveitada. Durante os próximos 4 anos, né, ele estará habilitado para exercer as suas atribuições. Uma outra regra favorecida é aquela questão da certificação anterior. Quer dizer, muitos profissionais se anteciparam, vinham buscando a sua qualificação e já tinham o CPA 10, o CPA 20, o GRPPS, o CEA, a CGA, aquelas certificações da Anbima. Então, para esses profissionais já certificados, cuja certificação foi obtida até 31 de março de 2022, que é o marco, durante o seu prazo de validade, ele está habilitado, com qualificação técnica, para desempenhar aquelas funções que exige hoje certificação intermediária avançada, durante esse prazo de validade. Aí, para esses profissionais que têm essa certificação válida, a orientação que a gente passa é aproveitar que, atualmente, ele tem essa certificação e já aproveitar a janela da oportunidade da certificação básica. E aí ele ganha mais 4 anos pela frente e ele vai estar habilitado para exercer essas atribuições, seja de dirigente, seja de conselheiro. Uma outra regra favorecida é aquela situação, o que eu tenho, o cara, ao mesmo tempo, ele é dirigente do RPPS, mas também participa do Conselho Deliberativo.
ele é membro do comitê de investimento, mas também faz parte do outro conselho fiscal ou coisa desse tipo, principalmente naqueles RPPs que têm dificuldade de compor esse conselho. Então, para aquele profissional que obter a certificação de dirigente ou de comitê de investimento, ele não precisa obter a certificação de conselho deliberativo de conselho fiscal, porque essa certificação de dirigente ou de comitê de investimento vai o habilitar a exercer, a atuar nesses outros dois conselhos. Aí a situação diferente é aquele que é dirigente, ele é representante da unidade gestora, ocupa cargo da diretoria, mas também é o responsável pela gestão do recurso ou é comitê de investimento. Aí são atribuições bem distintas, com conteúdo programático das certificações bem distintas. Aí, nesse caso específico, ele vai ter duas certificações, uma para atuar como dirigente, outra para atuar como membro do comitê de investimento. E aqui as modalidades de certificação. Então, nós temos duas modalidades de certificação. A primeira é um exame por prova, uma prova, literalmente, e uma outra que ele vai fazer uma prova e vai poder comprovar também os títulos e experiência. E aí vai somar, essa prova de título e experiência vai somar com a prova, e aí vai ser a nota final dele. E uma vez já certificado, ele depois tem a oportunidade de participar desse programa de qualificação continuada, que vai permitir com que ele renove a sua certificação anterior, sem necessidade de ser submetido novamente ao novo exame por provas e títulos. Essa aqui, a gente passa essa tela, mas se aplica aos demais. Por exemplo, ele vai fazer uma certificação para dirigente no nível básico. Então, são 60 questões, ele tem que ter um aproveitamento mínimo de 50%. Então, por isso que é interessante se buscar a certificação básica, porque sempre o aproveitamento é 50%. Se ele buscar intermediário avançado, é 70% conteúdo programático maior, quer dizer, tem um grau de complexidade maior para obter a certificação. Então, essa mesma regra se aplica à certificação dos conselhos deliberativos do Conselho Fiscal e do Comitê de Investimento. E aqui a gente entra na outra certificação, que é a certificação por provas, título e experiência. Então, ele vai fazer a prova normalmente, e aí também ele vai se submeter a esse exame de títulos e experiência, e o somatório das duas provas vai ser sua nota final. Então, essa aqui é uma modalidade mais favorável, acredito, para todos os senhores que ocupam esse cargo de dirigente, de conselheiro, ou ainda que não seja dirigente ou conselheiro, exerça qualquer atividade na gestão do regime, que ele vai somar esse tipo de experiência como nota para somar e ter a nota final. Se você trabalha na arrecadação, na parte de benefícios, na parte de investimentos, ou você é conselheiro, você vai somar pontos, contar com uma experiência para obter sua nota final. Com detalhe que essa prova de título e experiência, ela tem uma pontuação máxima de 10 pontos. E aqui são o que conta nessa prova de experiência e formação acadêmica. Então, se você tem um curso de graduação, você soma 2 pontos, você pode somar até 4 pontos. E assim a mesma regra se aplica aos outros cursos, de MBA, mestrado, doutorado. E essa atividade de dirigente e conselheiro, para cada ano que você exercer essa atribuição, você ganha meio ponto. Você pode somar até 5 pontos, como dirigente ou conselheiro. Mas se você não é dirigente, não é conselheiro, mas trabalha na arrecadação, também que soma pontos, de 0,25, você pode somar 2,5. E aqui é uma novidade que a comissão, nessa última versão do manual da certificação do dirigente, definiu quais são os cursos, né, que vai ter a pontuação de 100% da formação acadêmica e aqueles que deverão ter apenas 50%. Então, aqui a comissão definiu que são aqueles cursos mais afins, né, com a gestão do RPPS, definiu que esses cursos de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, ciências atuariais, direito, ciência da computação, comunicação social, serviço social, engenharia, estatística e matemática, uma vez comprovado, ele vai ter 100% da pontuação. E aqui, atendendo assim a grande quantidade de profissionais, né, que fazem parte das diretorias dos conselhos, que é a classe do magistério, também pontua com 50%, que é a grande realidade na boa parte dos municípios. Então, o magistério, pedagogia ou licenciatura plena, qualquer delas, também vai somar ponto nessa prova de títulos e experiência. E aqui tem outro detalhe. Se ele vai fazer uma prova, vamos supor, de dirigente, são 60 questões, ele vai ter que ter um aproveitamento de 50%, seria 30% se ele fizesse um exame por prova. Nessa prova de título de experiência, ele pode ter um acerto mínimo de 25 pontos. Ele não está reprovado. Aí ele vai somar os pontos, de modo que ele obtenha aqui os 30, que esse 30 aqui é a pontuação mínima, ele pode ser 10 aqui, ó. Ele pode fazer os 35, mas com 5 ele já obtém aquela pontuação mínima,
e obtém a certificação. Aí, caso ele tenha uma pontuação abaixo de 25, ainda que tenha 10 pontos, aí ele fica reprovado direto nessa modalidade de exame por provas e título. Porque se ele fizesse a outra de exame por prova, com 29 já estaria reprovado. E aqui, já bem adiantado, né, Daniel? Essa aqui já é aquela situação que o profissional já está certificado. Ele já tem um certificado por exame por provas ou provas de título, e aí ele vai buscar se inscrever num programa de qualificação continuada, que vai fazer com que ele busque esse processo contínuo de aprendizagem, e ele vai permitir com que ele renove a sua certificação sem a necessidade de fazer novamente um exame por provas e título. Ele vai participar justamente das condições, é esse tipo de evento que está acontecendo aqui da PEPREM, ele vai participar de cursos de atualização, de capacitação e eventos relacionados a grandes áreas de atuação do RPPS. Então, tudo aquilo que cuida da gestão do regime, daquelas grandes áreas de atuação, esse tempo, esse curso que ele vai fazer vai somar pontos, e aí vai permitir com que ele consiga renovar a sua certificação sem necessidade de um novo... Ô Miguel, de um aproveitando novo, uma pergunta de um novo que exame por chega prova. direto na associação lá paulista para a gente, a questão cursos de consultoria, se vale ou não, se está contando pontos ou não, eles ficam na dúvida. E a questão também vem muito, eu tenho curso superior, mas não está naquela relação. Por que não vale? Aí eu explico que é atividades fins para uma gestão de regime próprio. Mas a gente é bem questionado dessas duas questões aí que você colocou, curso de consultoria, não sei se eles ficam na dúvida se é incompatível ou não, e a questão do curso superior. Eu sou formado, nada contra, uma formação que não está ali e não tem a pontuação. A gente explica que as atividades fins para uma gestão profissional do regime próprio teria que ter noções daquelas faculdades ali, aquele bacharelado. Então, quem vai definir os cursos que serão considerados para fins de pontuação é a entidade certificadora. Então, a entidade certificadora vai fazer o credenciamento, ela pode fazer o credenciamento de uma determinada entidade e ela vai reconhecer que aquele certificado é válido para efeito de pontuação do programa de qualificação continuada. Quer dizer, a entidade certificadora credencia as entidades, olha, os cursos oferecidos por determinadas entidades, eu homologo e vai ser contado para fins de qualificação continuada. Quem faz isso é a entidade certificadora. Ela, inclusive, ela tem a obrigação de divulgar quais são as entidades que ela reconhece como atividade que vai ser reconhecida como programa de qualificação continuada. Agora, na questão da formação acadêmica, a comissão deliberou quais são aqueles cursos de formação ou de especialização, mestrado, doutorado, que têm maior afinidade com a gestão e governança. E definiu aqueles cursos que eu citei anteriormente. Esses cursos que eu citei anteriormente, que são aqueles cursos que receberão 100% da pontuação pela formação acadêmica. E aí abriu também, no caso dos municípios, que a grande realidade, maior quantidade de profissionais graduados na área da pedagogia ou licenciatura plena, também considerar esses cursos, mas com a pontuação de 50%. Então, se tem um outro curso que não está relacionado aqui, a entidade certificadora ela não pode reconhecer essa pontuação nessa certificação por prova, título e experiência, salvo se a comissão, em um outro momento, definir outros cursos, além desses, que também deverão pontuar para fins da prova de título e experiência. E aí, o que ele tem que fazer? Se matricular e obter 30 pontos. Só uma dúvida, a questão das consultorias sendo admitidas como hábeis a poder pontuar. Primeiro, como é que a comissão vai fiscalizar se efetivamente não está tendo um negócio casado entre a validação dessa consultoria, certo? E a certificadora, porque consultoria nós temos no Brasil inteiro e a qualidade não é igual. Então, quem está fazendo o filtro pela comissão? Tá? E segundo se tiver uma parceria dessa consultoria que consiga desconto no exame, isso não é venda casada, isso não é crime contra o consumidor? Vocês estão olhando isso também? É assim, cabe à comissão do Progestão fazer essa gestão compartilhada dos dois programas. A gente não emite o certificado, não é a Secretaria de Previdência, não é a comissão que emite o certificado, mas a gente fiscaliza a entidade certificadora. A entidade certificadora, quando ela faz o seu credenciamento, ela tem ali os critérios de habilitação jurídica, regularidade fiscal, e tem um critério de qualificação técnica. Então, ela se compromete com uma série de obrigações
de fazer o que está previsto no manual. Então, a gente faz essa fiscalização. Se chega ao conhecimento da comissão, ou a própria comissão, depois do trabalho de fiscalização das entidades certificadoras, verificar que ela está desvirtuando esse tipo de coisa, a comissão pode, inclusive, descredenciar essa entidade que não está cumprindo com o que está previsto lá no manual. Ela se obriga, uma série de obrigações, de fazer de acordo com os regramentos lá do manual. Mas quem fiscaliza é a comissão do Progestão, nessa situação específica, como não tem uma fiscalização regular, até mesmo pela circunstância da comissão, né, que não tem nada permanente, mas é uma comissão com vários participantes, principalmente uma denúncia, aí cabe à comissão fiscalizar e aplicar a sanção, né? Inclusive suspender ou descredenciar, se for o caso. E aqui a gente traz um retrato dessa nova certificação, uma consolidação dessa certificação. Então, atualmente, nós já temos 3 entidades certificadoras na nova certificação dos dirigentes e conselheiros, porque temos 2 certificações. Naquela do institucional, nós temos 3 entidades, que é a Vanzolini, a de Goiânia, né, CQ Brasil, e o Instituto Toto. Essa da certificação institucional. Nessa aqui temos também o Instituto Toto, a APIMEC Brasil, e a BIPEM, que é a mais recente credenciada. Então, temos atualmente 3 entidades certificadoras credenciadas pela comissão, que tem essa delegação, diria assim, da Secretaria de Previdência, por meio da comissão, de realizar essa certificação. No caso do Instituto Toto, ela tem o credenciamento para realizar a certificação tanto do dirigente, como Conselho Diretivo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento, e também com todas as modalidades, exame por prova, provas e títulos, experiência, e o Programa de Qualificação Continuada. A APIMEC Brasil, ela se credenciou apenas na parte de Comitê de Investimento e o gestor de recursos, e apenas exame por provas e provas de título. Ela não tem um Programa de Qualificação Continuada. E a BIPEM, representada aqui pelo João, é a mais recente, também está credenciada para todos os tipos de certificação, mas, por enquanto, apenas o exame por provas. Não pode fazer o exame por provas e título, e ainda não tem o Programa de Qualificação Continuada. Mas isso não impede, depois, que cada uma dessas entidades, em um outro momento, ela busque também se habilitar para outros tipos de certificação e outras modalidades de exame. Então, por enquanto, nós temos essa situação das entidades certificadoras e as modalidades de exames que estão credenciadas. Aqui a gente traz um retrato, ainda que a certificação dos dirigentes e dos conselheiros ainda não esteja sendo impactado, tem reflexo direto no CRP, mas já temos aqui uma quantidade relevante de profissionais já certificados pela nova certificação. Então, em 24 de março de 2023, já tínhamos próximo aqui de 3.500 profissionais certificados, seja como dirigente, seja conselho diretivo, conselho fiscal, gestor de recursos. E aí a gente acha, levando em consideração a constituição desses conselhos, a quantidade de RPPS, que aqui temos um universo ainda a ser certificado muito grande. Aqui acredita que seja entre 35 a 40 mil profissionais que deverão ser certificados, considerando 2.144 RPPS, com Conselho Diretivo, Conselho Fiscal, Comitê de Investimento e mais os dirigentes. Então, aqui fica a orientação, né, de todos aqueles que ainda não tiveram a certificação, que aproveite essa oportunidade de 2023 de obter a certificação básica com conteúdo programático mais reduzido, com aproveitamento de 50%, aí esses profissionais eles ficarão habilitados durante 4 anos, ainda que mais na frente vai ser exigido dele uma certificação intermediária avançada, mas aí ele vai ter esse tempo muito dilatado para se preparar e obter a certificação exigida. E aqui, para fechar, a gente traz também as melhorias que proporciona aquilo que é o objetivo dessa nova certificação dos dirigentes e conselheiros. Primeiro, profissionais qualificados, esse é o grande objetivo para o desempenho de suas atribuições. E aquilo que o João falou, na verdade, esse profissional, uma vez qualificado, treinado, ele é um profissional valorizado no mercado. Ele, inclusive, a gente acredita, e já está acontecendo, criar esse mercado de dirigente de RPPS, como existe nas entidades de previdência fechada. Então, o dirigente do regime hoje, ele migra para um outro regime, porque ele tem essa qualificação técnica para desempenhar as suas atribuições. Profissionais valorizados em razão do conhecimento, da qualificação que ele vai adquirir. Para a unidade gestora é interessante porque ele vai cumprir o requisito para ter regularidade previdenciária,
vai melhorar a qualidade do seu serviço e vai ter a sua continuidade administrativa. E aí também, para todas aquelas partes interessadas na boa gestão do regime, segurados, entidade, a própria sociedade, é esse o objetivo marco de se ter o fortalecimento da gestão. E o RPPS cumprir com seu objetivo de pagar benefício, mas não comprometer as finanças do Estado, do município e as outras demais políticas públicas. E aqui, a exemplo também da outra certificação, a gente tem essas informações no site da Secretaria de Previdência, tem um manual, tem um pergunta e resposta, também nessa sala de webconferência das quarta-feiras, sempre tem 2 membros da comissão para tratar dessas 2 certificações. E aqui a gente ficou por muito tempo falando de certificação dos conselheiros, certificação dos dirigentes, certificação institucional, e acho que é interessante, além daquele reconhecimento do Fórum Nacional de Modernização do Estado, eu acho que é interessante a gente convidar aqui a Cirleide, presidente lá de Ubatuba, para demonstrar que é possível, né, se implementar a certificação institucional, é possível se implementar a certificação dirigente e os ganhos que, efetivamente, isso proporciona à gestão do seu regime. Cirleide, com você aí. Miguel, muito bom dia, obrigado pela oportunidade, Daniel, João, de mostrar que sim, é possível a gente conseguir certificar e por que fazer isso. Não é só para cumprir a obrigação, qual a melhoria que vai trazer para o nosso RPPS. Mas antes de eu falar do meu município, gostaria só de passar um vídeo, Alê.
Bom, qual que é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês com relação à certificação e também o progestão? O porquê ter? Eu acho que aqui vocês conseguiram perceber, né, para quem não conhece o nosso Instituto de Ubatuba, nós somos instituto, ele está classificado como médio, mas eu falo para o Alex, é um médio pequeno. Mas, mesmo sendo médio ou pequeno, nós temos uma estrutura pequena. E como que a gente conseguiu ter esse patamar, que eu falo que é de muito orgulho, eu como gestora e todo o meu conselho e diretoria que estão aqui presentes, é onde nós conseguimos chegar com o nosso instituto. Tudo isso foi possível porque o João, o André, o Miguel, eu falo com muito orgulho, defendo muito progestão e capacitação. Então, ele mostrou e ele passa para nós o que nós devemos fazer para ter excelência na nossa gestão. Como eu coloquei ali em poucas palavras, hoje, RPPS é profissionalismo. A gente precisa disso. O João comentou, o Márcio falou dessa questão que está envolvendo hoje o RPPS. Como que a gente vai conseguir defender uma ideia, o porquê que nós temos que estar à frente da gestão se a gente não tem a capacitação, se a gente não tem essa organização? Então, acho que essas palavras foram possíveis com progestão. Progestão, a certificação, eu acho que é essencial para nós, institutos pequeno, médio ou grande. A nossa gestão, ela necessita, hoje sim, de capacitação. E aqui eu quis demonstrar que é possível, sim. Estrutura pequena, é possível incentivar os seus conselhos a buscar a certificação. Vocês viram, eles estão até bravos ali comigo, porque eu não falei esse prazo 2024. Eles falaram ali, você me enganou. Lá eu coloquei para eles, porque eu consegui 100% conselho de administração, diretoria, o meu comitê de investimento, o meu gestor de recurso, o meu controle interno, 100%. Justamente pelo empenho deles. Fácil não é, é difícil, mas se nós, aí eu vou dizer como gestor, não agarrar essa oportunidade e não mostrar para eles que eles não têm que cumprir simplesmente entregar um diploma para nós. O porquê isso é importante? Então, essa cultura que acho que a gente conseguiu desenvolver no nosso instituto, o porquê é importante eu ter o progestão, porque é importante eu ter a certificação. Então, isso fez com que nós, que eu falo com muito orgulho, de estar quase 100% certificado na nova certificação. O desafio não acabou, eles estão bravos comigo também, porque aqueles que não são obrigados no investimento é o nosso próximo projeto. E, para investimento, sim. O Ubatuba está à disposição. Quem quiser, precisar, pode contar com o Ubatuba. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Cileide. A prova, né, que os pequenos foram nível 3, mas pode galgar também aos poucos, né, como o Miguel. Começa com a certificação nível 1, 2, 3. É uma prova que o pequeno pode, dependendo da união da diretoria, junto aos conselhos, se certificar. Esse o nosso sonho, né, que os pequenos, os RPPS de pequenos portem, começam a se aderir e ter um mínimo do nível de governança no nível 1, que já estaria bom, né? A gente vê as poucas adesões, aumentou um pouco, mas a gente pensa que no futuro isso ainda é possível e será possível através desses eventos, dessas palestras e dessas demonstrações aí de cidades que têm essa certificação. Em razão do horário avançado aqui, as perguntas a gente vai deixar lá para o atendimento do Ministério da Previdência. Ele está lá, vai ficar aí hoje, amanhã, vai palestrar em outra. Lembra, o almoço, vamos tirar foto, as mulheres, vamos tirar foto aqui agora, após o término, e o almoço é só acompanhar as placas aí, será no mesmo ambiente, é só seguir entregando a plaquinha. Eu agradeço agora, vou entregar um mimo para o Miguel, pela parceria. Obrigado. Pelo João, pelo apoio. Só para lembrar, todo o nosso material vai ficar disponível no nosso site. As apresentações, os slides, vai estar no site da PEPREM. Tá. E um outro recado, o almoço, voltamos às 2h15 nas 3 salas, e um número que chegou aqui para mim, a PEPREM, através dos cursos
e pelos cursos que a gente realizou com a parceria da BCPrev e outros, a gente conseguiu certificar 400 profissionais, dirigentes, conselheiros, já tem a certificação mínima, básica ou intermediária durante 2023. Então, a APPREM divulgando a cultura através de cursos de certificação. Muito obrigado. Bom almoço a todos. E agora as mulheres, né, Lúcia? Vamos tirar nossa foto, mulheres.